É um mistério que as águas engoliram. Vocês acreditam que nós descobrimos uma cidade inteira, com ruas, avenidas, casas, desaparecida, no fundo de uma represa? Uma cidade que foi engolida pelas águas. Moradores que vivem perto do local, no interior do estado de São Paulo, garantem que ouvem gritos durante a madrugada, que seria um local assombrado. É uma cidade exatamente engolida pelas águas. Balança, Lenisa! O Balanço Geral de hoje vai contar a história que está bem debaixo destas águas. Para isso, vamos fazer uma espécie de viagem no tempo. Vamos voltar à década de 40, quando em todo este local não existia nem sequer uma gota de água. Lenda ou verdade? Existiria mesmo uma cidade submersa onde hoje é a represa aqui de Mariporã? Eu vou conversar com o pesquisador Pedro Tomás. Pedro, nós estamos agora caminhando aqui sob essa ponte de fundo da represa aqui de Mariporã. Existe uma cidade submersa? Olha, uma cidade propriamente não. Eu acredito que um vilarejo ou escombros de alguma olaria, sim. Os escombros desse vilarejo seriam escombros grandes? Era uma vila? Existiam as olarias, casas? As olarias, elas tinham as casinhas dos oleiros, né, que moravam todo ao redor, né? Então, com a desapropriação, foram desapropriados os fornos, as casas e alguns escombros, algumas cercas de arame farpado. Eu acredito que tenha, porque nós ouvimos muitas vezes relatos de bombeiros de que alguns corpos dos banhistas que vêm nadar aqui nos fins de semana ficam presos no fundo nos arames farpados das cercas que tem aí no fundo. Cercas? Essas vilas eram cercadas? Eram cercas de arame farpado nessas olarias que antigamente se cercavam as propriedades com cercas de arame farpado. O que eles usavam para fazer os tijolos nas olarias, aqueles grandes buracos que eles usavam para fazer o tijolo, existe também uma história, não sabemos se lenda ou não, mas que esses sulcos na terra puxariam as pessoas que nadam aqui na represa. Isso é verdade? Eu já ouvi dizer que alguns corpos que desapareceram, coincidiu que a pessoa que mergulhou caiu justamente dentro de um desses poços de argila. E o corpo teria desaparecido e teria sido mais dificultoso a remoção do corpo. Olha, inclusive alguns bombeiros fazem treinamento aqui na represa. Esses dois nós encontramos aqui no meio da nossa reportagem. Como é que tá a água? O que vocês conseguem ver daí de baixo? A água é meia turva, né? Aqui, como tem a média de 6 a 7 metros de profundidade, então não se consegue enxergar nada no fundo. E até para vocês que têm muita experiência com salvamento, não é perigoso esse trecho da represa? Ou ela toda? Exatamente, é por isso que nós sempre nadamos em dupla, porque se alguém tiver algum problema, tem o outro para socorrer. Então até vocês também têm que se precaver, vir em dupla. Deixa eu pegar uma palavrinha do senhor também. Agora vocês, não sei se vocês são daqui de Mariporã ou não, vocês sabem da história que ficou submersa aqui na represa, do vilarejo, das olarias, do que tinha aqui embaixo? Dá para ver alguma coisa aí no fundo? Dá para ver alguma cerca, alguma coisa do que ficou? Não tem como ver nada aqui no fundo. A não ser para quem faça mergulho de profundidade. Mesmo assim é meio difícil, né? E
Vocês sabem dessa parte da história de Mariporã? Sabemos um pouco que era uma antiga olaria essa região, né? E que ela foi justamente desapropriada para tomar lugar à represa que hoje existe. A cidade é cortada pelo rio Juqueri, o rio que foi represado. E esse rio ele tem 73 quilômetros de extensão. Ele nasce nos altos da cidade de Nazaré Paulista, corta a cidade de Mariporã, a cidade de Franco da Rocha, e vai desaguar no rio Tietê, na cidade de Santana do Parnaíba, bem próximo aqui daqui. Então as águas desse rio Juqueri que foram represadas para que fosse transformada na represa de Mariporã? Foi o rio Juqueri. Tanto que o campo de Mariporã, do Esporte Clube Mariporã, que era um campo tradicional, inaugurado nos anos 20, ele foi todinho inundado pelas águas. E aqui onde nós estamos, que é a Ponte Santa Inês, tem o nome Santa Inês, a ponte, o bairro e a estrada Santa Inês, que corta a Serra da Cantareira, é uma homenagem a Inês Monteiro de Alvarenga, que é a fundadora da cidade de Mariporã. Ela recebeu as Seis Marias da coroa portuguesa em 1606. E aqui ela veio com a família e construiu a fazenda dela, que está aqui, que era aqui, nesse pedaço. Esse pedaço aqui da ponte, da represa, aqui foi um marco histórico da cidade. E aqui embaixo era a fazenda, era o local da fazenda? O local da fazenda era aqui. Aconteceram 3 fatos importantes e históricos aqui nesse local antes dele se tornar represa e antes, inclusive, do local ter sido um vilarejo de olarias e que hoje alimentam um mito popular. Primeiro, o que aconteceu? Foram 3 crimes grandes? Olha, no período colonial, no século XVII, houve aqui uma matança de escravos índios. A história registra. Como havia uma guerra entre 2 famílias proeminentes de São Paulo colonial, a família Pires e a família Camargo, a família Pires era fundadora de Mariporã e a família Camargo fundadora de Atibaia, que eram arqui-inimigas. E na história consta que um paiol aqui, nessa fazenda, foi queimado, um grupo de escravos índios foi queimado vivo nesse paiol. Índios vivos foram queimados? Escravos índios, porque na época da colonização não havia ainda a escravatura negra, africana, era a escravatura indígena. As bandeiras se adentravam nas matas, aprisionando índios para trabalharem como escravos nas fazendas. E aqui em Mariporã, que antes era Juqueri, muitos índios vieram dos mais diversos estados brasileiros, regiões brasileiras, para trabalhar como escravos. E aqui na fazenda da Dona Inês Monteiro também tinha um número grande de índios. E diz a história, narra numa pesquisa que eu fiz, que os inimigos de Dona Inês incendiaram um paiol e queimaram onde tinham os índios dormindo e eles foram queimados vivos. Fazenda que também ficou submersa. Fazenda que não ficou submersa, ela localizava aqui, porque aqui é o ponto inicial do município. O que esses crimes, essas matanças que aconteceram no local alimentaram e alimentam até hoje alguns mitos que as pessoas comentam? O que são? As pessoas escutam gritos por aqui? Olha, nas minhas pesquisas, quando eu trabalhava na Escola Hermelina Albuquerque Passarella, os meus alunos levavam relatos para mim. E eles diziam que muitas pessoas dessa região da Cantareira, da Serra da Cantareira, da Vila Santa Inês, ouvem gritos, cavalgada, barulhos de cavalos na noite.
isso tem um fundamento histórico, porque essa guerra dos Pires de Camargo está registrada na história de São Paulo, que foi uma epopeia realmente, houve muita matança. E a dona Inês Monteiro de Alvarenga, que é a fundadora de Mariporã, ela liderava a ala dos Pires contra os Camargos. Tanto que ela é considerada hoje pela história como a mulher mais valente do século XVII e século XVIII. Por conta dessas matanças, as pessoas aqui da região acreditam ouvir gritos vindo daqui, vindo dessas histórias? As pessoas ouvem esses gritos, ouvem esses galopes à noite e algumas pessoas narram. Então tem mistério aqui nessa represa. Inclusive, tem uma outra coisa que aconteceu aqui, muito triste, isso também na era colonial. O filho da dona Inês Monteiro, fundadora de Mariporã, Alberto Pires, ele se casou com Leonor de Camargo. E houve um crime passional aqui, nessa capela da Santa Inês aqui. E os escombros ficaram embaixo d'água. O Alberto foi um crime passional. Ele assassinou barbaramente a esposa Leonor, porque a esposa Leonor o traía com o esposo. Isso está tudo registrado nos livros. Eu tenho até a bibliografia para apresentar para quem quiser ler. E foi triste isso aqui. Quando a polícia veio buscar o Alberto para prendê-lo, a dona Inês, armada de uma cruz, fez de tudo para impedir que o filho fosse levado. E aí, o filho foi levado e ela, a cavalo, com um grupo de índios flecheiros, foram atrás para tentar libertar o filho. E quando chegou lá em Paraty, o filho foi jogado no mar com uma pedra no pescoço. E ela, num barco, tentando salvar o filho, não conseguiu. Aí ela jurou, de cima de uma pedra, que ela ia se vingar o filho. Então foi um período assim, muito terrível para a história de São Paulo. A guerra dos Pires de Camargo foi sangrenta, muito sangue correu. Histórias que ficaram submersas. Histórias que o povo não sabe, mas que faz parte desse... Tem aqui a energia disso aqui, tá por aqui. Então quem é mais sensível, sente. Flagrante da nossa reportagem, crianças que inclusive pulam dessa ponte aqui na represa de Mariporã e nem imaginam o risco que correm, já que embaixo dessa água existe um vilarejo e as olarias. Olha, as crianças pulam do alto dessa ponte e ficam nessas águas brincando. Para eles é uma brincadeira, olha. Eles pulam sem se preocupar com o que tem aí embaixo. Vamos passar aqui por essa ponte? Vamos entrar aqui para a gente conversar com essas crianças? Olha, são várias crianças, são muitas. Oi! Olha lá, já pulou mais uma. Você sabia o que tem embaixo dessa água aí? Você sabe? Não, Você pula aqui sempre? sempre. Não tem medo? Não, Não tem medo de bater a cabeça em alguma coisa aí embaixo? não. Muitos de vocês fazem isso sempre? Aham, Você pula aqui sempre? pulo. Você tem ideia se é fundo aqui? É bastante fundo. É mais ou menos uns 4 metros. 4 metros? Como é que você sabe? Porque assim demora um pouquinho pra chegar no fundo. Aí depois a gente sobe até falta um pouquinho de ar. Aí depois nós vamos pra lá e a gente sai. Mas quando tá raso dá até pra chegar no chão. Você não tem medo? Não, Você sabe o que tem aí embaixo dessa água? não. Nunca ouviu falar? Só que tinha uma olaria. Tinham várias olarias, já falaram pra você? Isso, Era como se fosse um vilarejo, uma cidade aí embaixo. isso. Não fica com medo sabendo que existia uma cidade aí embaixo?
Não, mas agora, né, a gente pode ficar com medo. E você, quantos anos você tem? 11. 11. Você tem quantos anos? 13. 13. Você também pulou. Você não ficou com medo? Não. Pula sempre aí? Pulo. Você sabia que tem uma cidade aí embaixo da água? Não. Porque ela chegou de Natal agora, também ela não mora aqui. Ela chegou de Natal. E pulou? Pulei. Olha, um outro agora vai pular. Vem aqui, desce aqui um pouquinho para eu conversar com você. E olha a altura que eles sobem nessa ponte para poder pular na água. Pelo menos 4 metros aqui. Quantos anos você tem? 10. Sua mãe sabe que você tá aqui? Sabe? Ela deixa você pular daqui? Deixa. O que ela fala para você? Nada. Você sabia que lá embaixo tem uma cidade? Não. Fica com medo disso, de bater em alguma coisa, algum buraco, algum forno de olaria? Não fica com medo? Não. Bom, e as crianças continuam se arriscando, a maioria afirma que não tem medo. Algum amigo de vocês, algum conhecido de vocês aqui já morreu aqui nessa represa? Já ouviu falar disso? Não. Esse do meu não. Já ouviu algum caso? Já? Vem cá. Como é seu nome? Núbia. Núbia, quantos anos você tem? 14. Você não pula aqui? Eu não. Já morreu alguém que você conhece aqui nessa água? Conheço o pai da minha irmã. Pai da sua irmã? Como é que foi? Ele não sabia nadar e pulou. Ele se afogou ou bateu a cabeça em algum local? Se afogou? Tentaram salvar, mas não deu. Do vilarejo das Olarias, a única construção que restou foi esta. Um forno de porte pequeno, mas já dá pra gente ter uma ideia como eram os fornos que existiam, onde hoje é o local da represa. Nós vamos conversar agora com o seu Vicente. Ele trabalhou 51 anos com olarias e hoje está aqui dentro do forno que restou, até para matar um pouquinho de saudade. Que o senhor tem saudade dessa época? Justamente, tem bastante saudade. Vamos entrar então, seu Vicente, para o senhor contar para a gente como eram as olarias. Olha, para a gente ter uma ideia, aqui a parte de dentro, um forno de porte pequeno como esse, tantos desses fornos ficaram lá embaixo da represa, hoje onde tudo é água. E esse é porte pequeno, né, seu Vicente? Essa é a parte pequena. Tem fornos grandes que vai até 80 mil tijolos. Aqui quantos mil tijolos eram queimados? 40 mil. 40 mil. Tem a marca ainda ali na parede, né, seu Vicente? Essa marca aqui é onde ficava o fogo. Onde ficava o fogo, né? Punha a lenha para 3 dias e 3 noites a gente ficava queimando. 3 dias e 3 3 noites. Olha, deixa eu colocar a mão aqui só pra gente mostrar a marca, olha. Aqui onde ficava o fogo, hoje já tá tampado. Na verdade, esse forno hoje, ele é usado aqui só como depósito. E o genro do senhor fez questão de preservar esse forno, essa construção, para preservar a história do trabalho do senhor. E de tantas outras pessoas, né? Tem tanta gente que trabalhou aqui. O senhor tem saudade da época das olarias? Eu tenho saudade mesmo. Muita. Bastante. E é impressionante a gente, dentro de um forno como esse, dessa construção que funcionou como forno, esse de porte pequeno, a gente conseguir imaginar que uma construção desse tamanho e que era considerado de porte pequeno, tudo isso ficou embaixo da água. Linda matéria, Liniza, linda. Histórias do povo.